Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. De hoje até setembro, o Bate-Papo Literário estará com uma super parceria com a Rede Sem Fronteiras, que vai estar participando da 92ª Feira do Livro de Lisboa, com um estande próprio, apresentando as produções literárias de escritores brasileiros e lusófonos. Há quase uma década, a Rede Sem Fronteiras desenvolve e divulga a cultura brasileira e lusófona em todo o território nacional brasileiro e para leitores de língua portuguesa residentes em mais de 20 países e em 5 continentes. A 92ª Feira do Livro de Lisboa vai acontecer do dia 25 de agosto a 11 de setembro no Parque Eduardo II, em Lisboa, Portugal, e contará com a participação de mais de 300 expositores distribuídos por 350 pavilhões que trarão à feira mais de 700 marcas editoriais. Trata-se, portanto, talvez da maior edição da história da feira. E a Rede Sem Fronteiras, presidida pela jornalista e escritora luso-brasileira Andréa Valverde, Portugal, estará mais uma vez nesse evento, fomentando, divulgando e promovendo escritores além fronteiras. Ela estará recebendo em seu estande obras de 90 autores e mais de 300 coautores e também convidados de antologias parceiras, além de escritores brasileiros residentes no Brasil e radicados no exterior. Participarão ainda alguns autores lusófonos e de vários países. E hoje eu tenho a honra de receber no Bate-Papo Literário 3 escritores que estarão representados no estande da Rede Sem Fronteiras na 92ª Feira do Livro de Lisboa. São eles a jornalista e escritora Sabrina Campos da Cunha, o escritor, apresentador e cineasta Daniel Marques e o escritor e doutor em literatura e estudos culturais Gustavo Tadeu Alckmin. E neste primeiro bloco eu vou conversar com a Sabrina Campos, que é jornalista e comunicadora no programa Sábado é Show, da Rádio Bandeirantes, e colunista do jornal Diário do Rio, além de ser escritora e compositora. E ela estará presente no estande da Rede Sem Fronteiras com os seus livros Canção para Natália e Pássaro de Chumbo. Sabrina, querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. É um prazer enorme te conhecer e saber que você também estará representada no estande da Rede Sem Fronteiras na Feira do Livro de Lisboa. Olá, boa tarde, bom dia a todos. Eu fico muito feliz de poder mais uma vez ter essa excelente oportunidade, através do Rede Sem Fronteiras, de participar da Feira do Livro de Lisboa, que é uma das mais importantes do mundo. Ano passado estive presente através do livro Pássaro de Chumbo e dessa vez com literatura infantil, mas que é para divertimento e entretenimento da família toda, Canção para Natália. Fico muito feliz por essa chance. Que maravilha! Ô Sabrina, você é jornalista, escritora e compositora de músicas. Fale um pouquinho da sua trajetória dentro das artes pra gente. Eu comecei muito cedo a ter essa paixão pela leitura. Na verdade, Pássaro de Chumbo, eu tive por decisão fazer essa compilação, a coordenação, revisão, organização das obras de Álvaro da Cunha, conhecido como poeta do Amapá, que era meu avô. Ele foi uma figura histórica importante, um personagem que fez muito pelo Brasil, inclusive fez com que o estado do Amapá se tornasse estado, deixando-se de ser território, e Pássaro de Chumbo vem trazendo essa grande homenagem. E, na verdade, foi com ele que eu tive esse início de grande amor, esse affair pela literatura, claro, né, me aproveitando da biblioteca, principalmente de literatura estrangeira, que ele mantinha em casa, e de literatura brasileira, que os meus pais, também ávidos pela literatura, mantinham. Então, por exemplo, Capitães da
Areia era um dos meus livros favoritos. Eu comecei a ler essa coleção Jorge Amado ali antes mesmo de completar 7 anos de idade, né? E não era muito bem a ideia, né? Não é muito apropriado, mas eu realmente virei um ratinho de biblioteca. Na época a gente não tinha, né, a internet. Sim. E foi assim que eu comecei, inclusive escrevendo na máquina de escrever, dele mesmo. Eu também sou dessa época. Ô Sabrina, e você vai estar representada então no estande da Rede Sem Fronteiras com esses 2 livros, né? Canção para a Natália e Pássaro de Chumbo. Fala um pouquinho desses livros para a gente conhecer e o pessoal ficar aguçado ali para ler lá na feira ou depois da feira, enfim. Sim, Canção para a Natália é um livro que foi feito especialmente para debatermos e discutirmos assuntos, mas também não só assuntos sérios, mas também entretenimento puro. Canção para a Natália, ele é um livro que traz partituras, né, para teclado, traz cifras para cordas, porque é um livro para aprender, para se divertir, porque os versos criados são uma composição musical. Então, você vai ter os versos com as ilustrações que eu mesma criei, né, nesse livro, Canção para a Natália, e também a parte musical, que eu vou dar um spoiler aqui, mas eu não vou contar como isso vai acontecer, mas você vai poder ouvir. Então, além de tocar, de cantar, né, e de se divertir colorindo, é um livro para colorir, também você vai poder ouvir, mas isso só quem adquirir o livro depois vai ficar sabendo como. E Canção para a Natália traz ali nas ilustrações, por exemplo, uma figura da personagem com poucos outros personagens, ela praticamente sozinha, ou com as pessoas do seu núcleo familiar mais próximo, pai, mãe, avô, avó, porque é uma criança que vem trazendo essa discussão do isolamento na pandemia do Covid-19, como essas crianças, principalmente que vivenciaram esse isolamento, esse virar do mundo de cabeça para baixo, na sua primeira infância, quais são esses efeitos. Então, é um convite para pedagogos, para psicólogos, para psiquiatras, para familiares discutirem sobre isso, sobre essa consequência, né, espacial, cognitiva, emocional, dentro das crianças, né, do seu universo, dos adolescentes, dos jovens em geral. E é claro, além de colorir, também porque a personagem Natália ela está sendo lançada de imediato nesse primeiro momento. É claro que vão vir outros, já vão anunciando também, vão vir outros livros nessa sequência. E nesse momento aqui, agora, é para que cada pessoa que esteja recebendo esse livro possa usar das cores de tons de pele, olhos, cabelos, enfim, conforme se identificar. Então, é para que aquela criança, aquele jovem, aquela pessoa que escolher brincar um pouquinho de colorir e fazer essa terapia que é colorir, possa escolher as cores de Natália conforme é melhor se identificar. Mas Maravilha. Assim também foi pensado o Pássaro de Chumbo, para trazer discussões para dentro de casa e para dentro das escolas. Que parabéns, nossa, Sabrina, que rico esse universo infantil aí, que junta várias artes aí, né, que vem a música, o verso, o colorido das artes, muito bom. Para a gente encerrar, me diz, qual é a sua expectativa de estar no estande da Rede Sem Fronteiras na 92ª Feira do Livro de Lisboa? Olha, minha expectativa é total, da melhor possível, né? Porque a gente sabe que o presidente de Portugal esteve no estande D51 da Rede Sem Fronteiras no ano passado, então eu sei que o Pássaro de Chumbo foi um livro, por exemplo, que esteve em suas mãos, como outros autores, né? Eu também participo, além desse livro solo, em coautorias também de Rede Sem Fronteiras, como Mulheres Extraordinárias e Nos Mares da Lusofonia. Minha expectativa é que agora a Canção para a Natália também seja recebido pelo grande público e pelas grandes autoridades e por todas as academias. No ano passado, até a Câmara Brasileira de Turismo aqui no Brasil fez essa publicação na revista CBTour sobre Rede Sem Fronteiras e essa conquista, né, da literatura e especialmente a literatura lusófona em toda essa parte do mundo, né? E eu espero que a gente tenha essa mesma repercussão e tenha esse mesmo sucesso, é claro. Certamente. Sabrina, foi um prazer enorme conversar com você e a gente se vê na Feira do Livro, né? Tá chegando, tá bom? Um beijo, querida. Obrigada. Obrigada. Tudo obrigada. de bom.
Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a jornalista e escritora Sabrina Campos da Cunha, o escritor, apresentador e cineasta Daniel Marques e o escritor e doutor em literatura e em estudos culturais Gustavo Tadeu Alckmin. Eles estarão representados no estande da Rede Sem Fronteiras na 92ª Feira do Livro de Lisboa, que vai acontecer de 25 de agosto a 11 de setembro no Parque Eduardo VII, em Lisboa, Portugal, e contará com a participação de mais de 130 expositores distribuídos por 350 pavilhões. E a Rede Sem Fronteiras, presidida pela jornalista e escritora luso-brasileira de Andréa Valverde, Portugal, estará mais uma vez na feira com um estande próprio, apresentando as produções literárias de 90 autores e mais de 300 coautores brasileiros e lusófonos. E neste bloco eu converso com o escritor Daniel Marques, que tem 13 livros publicados em autoria e coautoria, foi finalista do Prêmio Book Brasil em 2020 e está concorrendo ao Prêmio Jabuti 2022 com a biografia sobre o artista plástico Ed Ribeiro, um de seus livros que estarão na feira no estande da Rede Sem Fronteiras. Daniel, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Renata, o prazer é todo meu. Muito obrigado ao pessoal do Bate-Papo Literário, ao pessoal que está nos assistindo e a você em especial, nossa querida amiga de Andréia. É um prazer muito grande conversar com vocês. Que bom. Ô Daniel, você já tem 13 livros publicados de autoria e coautoria e está aí no mundo das artes, que é cineasta, é escritor. Fala um pouquinho pra gente dessa tua trajetória. Renata, minha trajetória começou muito cedo, vou tentar ser o máximo conciso possível aqui. Desde os meus 14, 15 anos já escrevia para teatro, a princípio amador, e eu precisava profissionalizar isso, já sabia o que eu queria. Então eu comecei com a dramaturgia e ao longo da minha história fui escrevendo vários textos para teatro, comédia, drama. E aí chegou um certo momento e fiz vários espetáculos, coloquei vários espetáculos em cartazes, eu percebi que o teatro me limitava no que eu escrevia, minha cabeça girava muito e eu precisava colocar mundos maiores dentro do que eu escrevia, e aí eu falei, eu preciso escrever livros. E aí eu passei a escrever o que eu não conseguiria escrever para o teatro, que me limitava bastante, nos livros. E aí passei a escrever vários livros e como vários autores que estão me ouvindo e sabem do que eu estou falando, a gente começa sempre ou antologia, ou parceria com outros autores, e aí o fato de eu ter 13 livros publicados em autoria e coautoria. E a partir de então eu falei, eu preciso apurar o olhar da literatura, o olhar da escrita, eu vou escrever roteiro, vou fazer algo para cinema, e aí comecei a transitar nessa tríade aí, teatro, TV, cinema, literatura, tudo, na verdade, né? Um pouquinho maravilhoso, ou seja, no mundo das artes. No mundo das artes. Perfeito. Ô Daniel, e você vai estar então no estande da Rede Sem Fronteiras na Feira do Livro de Lisboa com 3 livros e um deles, né, é do artista plástico Ed Ribeiro, que está concorrendo ao Prêmio Jabuti 2022. Conta pra gente. Isso, está concorrendo este livro aqui, gente, é um livro belíssimo, lindo. Capa dura, colorido, está disponível em vários lugares. Estamos concorrendo ao Prêmio Jabuti deste ano. Estive entre os 5 finalistas do Focus Brasil, New York também, com este belo livro. Está disponível em diversos lugares. É um livro que eu conto a história de um artista plástico que é um dos mais premiados do Brasil e também do mundo. E pouca gente, às vezes, no Brasil não conhecia. Eu falei, gente, a história do Ed é riquíssima. É um artista ímpar e eu preciso imortalizá-lo também na biografia. Conversei com o Ed, batemos um papo, ele adorou a ideia e aí fomos e nasceu este livro aqui depois de 8 meses de conversa, muitas ligações, muita encheção de saco de ambas as partes, mas o livro está aqui muito bonito, um livro belo, que está sendo bastante aceito pelo público e onde quer que eu esteja mandando. Estivemos agora na Bienal, também foi um sucesso. Que maravilha. E é isso, e daqui para frente. E lá no estande você vai estar... no livro, né? No estande você vai estar com esse livro e tem mais 2, né? O Último Degrau, que fala sobre depressão e suicídio. E Sou Adolescente, Minha Vida é uma MS.
herda. Fala um Isso. pouquinho pra gente. Aqui, ó, Último Degrau, Depressão e Suicídio, Doença ou Frescura, é um livro que eu abordo, é um tema muito importante, que é válido, atual, e a cada ano milhões de pessoas se matam. Claro. E a gente precisa falar de um assunto que é um tabu no Brasil, é um tabu no mundo. Então a gente vê crianças se matando, adolescentes se matando, e aqui eu falo de tanto de celebridade quanto de anônimos que venceram ou perderam a vida para essa doença horrível. Falo de dados médicos, é baseado com o apoio de médicos, psiquiatras, pesquisas baseadas na OMS, no Ministério da Saúde. E aqui eu relato e tento conversar um pouco com as pessoas, não só quem tem depressão ou quem tentou suicídio, mas também com os familiares. Sim. Ou que eles perderam alguém para essa doença, ou que convive com alguém que tem uma depressão dentro de casa, que é horrível. Eu convivi com depressão durante mais de 15 anos, é uma dor insuportável, é uma dor horrível, e quem tem ou já conviveu com alguém que tenha sabe do que eu estou falando. E o outro livro, então, é Sou Adolescente, Minha Vida é uma... Achei o máximo. Esse livro aqui já é uma ficção, trata todos os problemas de um adolescente. Eu juntei todos os problemas possíveis e impossíveis em um só adolescente. E ele tem um problema sério com o universo, com o mundo, ninguém gosta dele, ele não gosta de ninguém. Então tem conflitos familiares, conflitos amorosos, conflitos com drogas, se mete em criminalidade. E aí ele percebe que o mundo odeia ele e ele decide então provar que Deus não existe. E no final do livro, Deus prova que ele está errado. Que bom, olha só. Muito bom. Você vai estar com esses livros, então, no estande da Rede Sem Fronteiras. E conta pra gente, qual a importância para você de estar representado pela Rede Sem Fronteiras lá na Feira do Livro de Lisboa? É muito importante, Renata. Por quê? Porque estamos falando de um evento internacional. A de André, a Rede Sem Fronteira, é uma equipe muito profissional. Eles pegam a nossa história, eles pegam as nossas obras, eles publicizam no mundo inteiro. Então, você tem sua obra internacionalizada. Você tem a oportunidade de estar participando de um dos maiores eventos e um dos mais importantes do mundo, e graças ao Rede Sem Fronteira. Então, é um evento muito de suma importância para um autor nacional, um autor luso. É um evento muito importante. Para minhas expectativas ali são as melhores e maiores possíveis. Maravilha, Daniel, desejo muito sucesso para você na feira, estaremos juntos lá e vamos estar em Lisboa, então, agora em agosto, isso mesmo, sendo representados ali pela Rede Sem Fronteiras. Muito sucesso para você. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês e nos encontraremos em Lisboa. Opa, obrigada, até lá. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a jornalista e escritora Sabrina Campos da Cunha, o escritor, apresentador e cineasta Daniel Marques e o escritor e doutor em literatura e estudos culturais Gustavo Tadeu Alckmin. Eles estarão representados no estande da Rede Sem Fronteiras na 92ª Feira do Livro de Lisboa, que vai acontecer de 25 de agosto a 11 de setembro no Parque Eduardo II, em Lisboa, Portugal, e contará com a participação de mais de 130 expositores distribuídos por 350 pavilhões. E a Rede Sem Fronteiras, presidida pela jornalista e escritora luso-brasileira de Andréa Valverde, Portugal, estará mais uma vez na feira com um estande próprio, apresentando as produções literárias de 90 autores e mais de 300 coautores brasileiros e lusófonos. E nesse último bloco eu tenho o prazer de receber o escritor e doutor em literatura e estudos culturais, Gustavo Tadeu Alckmin. Gustavo estará no estande da Rede Sem Fronteiras com seu livro de estreia, O Futuro Te Espera. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É um prazer recebê-lo aqui para falar um pouquinho então desse seu livro de estreia e de você estar na Rede Sem Fronteiras, né, no estande da Rede Sem Fronteiras, na 92ª Feira do Livro de Lisboa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês e divulgar um pouquinho do meu trabalho na área da literatura.
Gustavo, contrariando o que todos esperavam de você, Gustavo escolheu fazer mestrado e doutorado em literatura em vez de seguir a área do direito, onde fez carreira como desembargador. O que te levou para a literatura? A literatura sempre foi o meu, vamos dizer assim, a minha paixão, né? E na área do direito, é uma área também com a qual, evidentemente, eu tenho muita compatibilidade, segui carreira e cheguei para juiz, na Casa de Juiz de Trabalho, para desembargador, fui até conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, até que chegou um momento que eu senti muita necessidade de estudar, né, mais do que praticar. E resolvi atender ao minha antiga paixão, que é a literatura, e aí fui estudar teoria literária. No caso, eu fiz mestrado e fiz doutorado na PUC do Rio, exatamente na área da literatura brasileira e estudos culturais, né? Atendendo aí atendendo mais ao coração do que à razão, vamos dizer assim, porque o caminho natural seria eu seguir na pós-graduação na área do direito mesmo. Mas, como a literatura ela é tão ampla, até para me auxiliar no exercício da profissão foi fundamental e foi bastante importante eu ter seguido o caminho da literatura. E você está estreando agora com o livro Futuro que Te Espera e que vai ser representado ali no estande da Rede Sem Fronteiras. Fala um pouquinho sobre a sua primeira obra. O primeiro livro a gente nunca esquece, gente, é maravilhoso, né? Fala um pouquinho para a gente. É verdade. Você é escritora, você sabe disso. Na verdade, foi também um processo a partir desse que eu estava narrando. Aí, a partir do momento que eu passei a estudar a teoria literária, eu resolvi também escrever um pouco de literatura, né? Escrevia muito e guardava na gaveta, sabe aquelas coisas assim? Até que eu fui fazer oficina literária com o professor Ivan Proença, aqui no Rio, e ele me estimulou muito a publicar. Ele começou a ver meus trabalhos, eu fiz alguns trabalhos também lá para a oficina, e ele me estimulou muito a publicar, entendeu? Então, aí eu parti para esse caminho e fiquei muito feliz, né? Porque foram contos, alguns que eu já tinha escrito há algum tempo, outros mais recentes, né? Ou seja, eu tirei alguns que estavam na gaveta, refiz outros, e acabou sendo um trabalho que eu fiquei muito feliz, né? E tá é aquela história, né, Renata? Você é escritora, você conhece bem. A gente, quando escreve, tem eu acho que até uma vaidade, não vou negar, de ser lido, né? Claro. E eu até foi muito positivo eu receber um retorno muito, muito interessante e muito favorável ao meu livro. E isso me estimulou, né? Vou continuar escrevendo e ficar muito feliz com a realização, que é isso que você falou, é o primeiro livro, é o primeiro filho, né? É aquele que você trabalhou com tanto carinho e está vendo que tá bem legal. Então, assim, é fruto disso, na verdade, esse processo todo. E ter esse primeiro livro, esse primeiro filho representado na Feira do Livro de Lisboa pela Rede Sem Fronteiras, qual a importância disso para você, para a sua obra? Pois assim que eu tomei conhecimento da Feira de Lisboa, comecei a me informar sobre o projeto e entrei em contato com a Rede Sem Fronteiras, com a Dia Andréia e tal, e vi que o trabalho deles, primeiro, é altamente profissional, é um trabalho muito interessante, né? E você poder divulgar, né, na língua portuguesa, divulgar para fora do país, para que outras pessoas tenham contato, outros leitores. Então, assim, eu estou numa expectativa muito boa. Eu acho que, primeiro, pela respeitabilidade que a Feira de Lisboa tem, segundo, pelo trabalho da Rede Sem Fronteira. Então, assim, eu estou com uma expectativa muito, muito boa com relação à divulgação que se possa fazer da obra, entendeu? Porque, volto a dizer aquilo, né? Quer dizer, a gente quer ser lido, né? E se puder expandir isso para além do nosso país, né?
com a facilidade que tem sendo na língua portuguesa, é bastante interessante. Então, assim, a minha expectativa é muito positiva, vamos dizer assim, com relação à Feira de Lisboa. Perfeito, E com Gustavo. a Olha, Rede Sem Fronteira, que é bem legal. Tá certo. Eu te desejo muito sucesso. Estaremos juntos lá no estande da Rede Sem Fronteiras com os nossos livros e certamente vamos expandir aí, ficar mais visíveis fora do Brasil. Sucesso para você nessa estreia. Obrigado, Renato. Mais uma vez, obrigado. Fica aí a minha divulgação. Quem se interessar, o livro está à venda na Amazon e também em algumas livrarias. E agora, quem sabe, aí com uma divulgação maior propiciada pelo pessoal da Rede Sem Fronteira. Perfeito. Obrigado, tá? E eu conversei hoje com a jornalista e escritora Sabrina Campos da Cunha, o escritor, apresentador e cineasta Daniel Marques e o escritor e doutor em literatura e estudos culturais Gustavo Tadeu Alckmin. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu gostaria de agradecer o Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 42 anos mantém um corpo em movimento, ao IASE, de onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube, chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!